Bom dia, Gustavo Gama. Equipe da Morada, internautas ouvintes. Estamos chegando nesta segunda-feira. Hoje, dia 29 de novembro. Eu acredito que todos os jornalistas devem ter a mesma visão que eu tenho do Elber. Que foi um cara guerreiro, um cara que aprendeu muita coisa sozinho, um cara que fazia amizade com todo mundo. Então, ele era respeitado onde ele chegava. Como não falar do Weber de Carvalho sem lembrar da palavra saudade, né? Como ele tá fazendo falta para todos nós, não só os companheiros jornalistas da área da comunicação, mas aqueles amigos que conheciam o Weber de Carvalho no dia a dia. Falar do Weber de Carvalho é muito fácil. O Weber era uma pessoa do bem, uma pessoa que estava sempre feliz. Você nunca viu o Weber triste, óbvio que devia ter os problemas dele, mas sempre estava de bom humor, de alto astral, e passava isso pra gente. Porque é um cara extraordinário, de uma humildade impressionante, nunca olhou de cima para baixo, nem para quem estava ao lado dele trabalhando e nem para quem estava começando. Nunca se furtou de dar informação, porque primeiro eu e depois você, Ele não tinha esse brio, essa vaidade. Enfim, uma pessoa extraordinária. No Dia do Repórter, iremos relembrar a trajetória de Weber de Carvalho. Jornalista atuante, comunicador nato e presença constante no dia a dia da cidade. Ele construiu uma história marcada pela sua voz, pelo seu carisma e pela forma única de se conectar com as pessoas. Sua personalidade alegre, leve e marcante transformou colegas de trabalho em amigos e deixou lembranças que seguem vivas nas pessoas que conviveram com ele. A amizade com o Elber começou em meados de 1993, quando eu era palhaço e, por coincidência, o Elber também começou a sua carreira como palhaço. Era o Palhaço Dentinho e o Palhaço Beterraba. Nós fomos convidados para se apresentar em um circo que um radialista da época tinha aqui em Caraguatatuba, o Jorge de Azevedo, que era conhecido como Beijinho. E ele tinha montado um circo no bairro Jardim Casa Branca, na região norte de Caraguá. Era um circo bem simples, com somente lonas laterais. E aí nós não tínhamos como ir, E eu peguei a bicicleta da minha mãe emprestada, o Elber foi pedalando, porque ele era bem maior que eu, bem mais forte, e eu fui na garupa. E ali surgiu a nossa amizade, nos anos 90. Minha relação profissional com o Weber começou na Maresias FM, onde a gente já fazia um jornal, e um dia encontrei com ele em Caraguá, ele falou, eu queria participar do jornal. E aí a gente criou um modelo e passou para o gerente da rádio na oportunidade e o Weber começou, assim deu início o Deu BO. A trajetória profissional de Weber de Carvalho começa com uma voz que logo se tornaria inconfundível no rádio. Com carisma e reverência, ele animava as tardes em programas de entretenimento e criava uma conexão direta com quem estava do outro lado da sintonia. Posso atrapalhar um pouquinho? Posso atrapalhar? Já atrapalhei, Até que nos anos 2000, o Elber já tinha trabalhado como sonoplasta na Rádio Oceânica. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar já na forma profissional, como locutores e repórteres, numa rádio comercial. Ali na Rádio Oceânica, o Elber começou com o seu programa de entretenimento. Ele fazia um barulho, ele fazia uma festa, era uma alegria, e chamava todo mundo de louca e horrorosa. E o programa dele tinha de tudo. O programa dele tinha fofoca, o programa dele tinha dicas de culinária, o programa dele tinha a parte também espiritual, o Momento com Maria. Então era um programa bem eclético e risada não faltava. As pessoas ligavam o programa do Elber, que na época se chamava Na Boca do Povo. Ele abria o microfone para o povo falar, o povo falava o que queria, enfim, era só risada. As tardes eram alegres no rádio, na época da Rádio Oceânica. Desde que entrou para a comunicação, passou por diferentes veículos do Litoral Norte, deixando sua marca em cada um deles. Olá, bom dia, seja bem-vindo à edição desta quarta-feira do Show Repórter Online. E, por que não lembrar da sua irreverência, nas coberturas dos carnavais aqui na nossa região, entrevistando as pessoas, no ápice da alegria,
E era essa alegria que ele procurava transmitir. Isso que eu tive um contato maior, especialmente nesses 8 anos de Rádio Morada com o Weber de Carvalho, mas já conhecia anteriormente, da época até que eu trabalhava no Imprensa Livre, um jornal que já não existe mais, e o Weber, seja trabalhando no Noroeste, depois com seu próprio jornal, nas coberturas pela Rádio Oceânica, era figura carimbada de encontrar nas coberturas. A gente sempre já trocava uma ideia antes mesmo de trabalhar junto. Fomos trabalhar numa rádio comunitária, mas essa rádio comunitária, Integração FM, também foi um sucesso. Ali era entretenimento, era alegria. Eu terminava o plantão de polícia, que eu apresentava o programa Plantão Policial, e o Weber entrava com o seu programa. E sempre aquele programa eclético, né? Aquele programa que era só alegria. A paixão pelo jornalismo fez com que ele alcançasse novos horizontes, criando o seu próprio portal de notícias. O Repórter Online Litoral reunia as informações das 4 cidades da região. Olá, boa tarde. Nós estamos na Rodovia dos Tamoios, no trecho aqui de Caraguatatuba. O Weber começou lá em rádio, jornal, agora estava com programa de vídeo, programa de TV na internet, ou seja, ele foi se reinventando e se adaptando aos meios. Então, acho que o Weber deixa grandes legados e onde ele estiver, com certeza ele está nos acompanhando e a gente vai estar sempre tentando seguir os exemplos dele, né? Então, o Weber foi um grande companheiro que infelizmente nos deixou muito cedo. E uma mudança assim que o Weber teve foi quando, né? Infelizmente nós deixamos o rádio, que aí o Weber passou a fazer o jornalismo mesmo. E ali eu vi a garra dele, né? Criando a sua página, que é o Repórter Online, onde ele começou a se dedicar e começou, a princípio, escrevendo as matérias, né? E também fotografando, mas muito dedicado, com muita dedicação. Ele teve aí essa passagem, né? Essa migração. Não teve mais aquele Weber alegre no rádio, mas teve aquele Weber profissional que trazia sempre a notícia ali em primeira mão. Sua personalidade divertida e descontraída se reinventou no jornalismo factual, sem perder o carisma que sempre marcou sua forma de comunicar. Nossa equipe trabalhando intensamente. Estamos no Mirante do Camaroeiro, fazendo o teste da nossa equipe com o Mochilink. Pessoal que vai estar dando a retaguarda para quem está no estúdio, porque na hora que a notícia chamar, nossa equipe está pronta para entrar ao vivo de qualquer lugar do Litoral Norte. Ele gostava do que fazia, como poucos. Ele tinha uma vitalidade, uma busca pela informação, assim, que ele vibrava. Olha, estou indo aqui, vou ter uma informação exclusiva, consegui uma entrevista exclusiva, uma vitalidade que muitas vezes você não vê nos jovens. Acho que esse é o grande legado que ele deixa. A questão de dar informação, de querer informação em primeira mão, entrevistas exclusivas, mas com seriedade, né? Com responsabilidade. E seriedade ele tinha, e mesmo nas notícias às vezes mais pesadas e polícia, ele conseguia trazer isso de um jeito bacana, né? De um jeito até mais leve, né? E vez ou outra, obviamente, tinha as pitadas de humor. Falar do Weber profissional é falar de um repórter que de fato ia a campo, né? Ia em busca da notícia. Ele que se destacou especialmente nas coberturas policiais aqui do nosso litoral norte, mas obviamente também nas coberturas políticas, nas visitas de governador do estado, nas inaugurações feitas pelas prefeituras locais, sempre era certeza de você encontrar o Weber de Carvalho. Ele estava muito empenhado com esse novo projeto dele, o Repórter Online Litoral, com uma equipe maravilhosa, né? Com o Acácio, com o Cuiú. Ele estava fazendo um trabalho tão bonito, ele estava tão empolgado, acordando 5 horas da manhã, mandando mensagem, bom dia redação.
E ele já se preparava para ir fazer as externas, e você via ele em todo lugar, né? Ubatuba, São Sebastião, ele estava muito empenhado. Fora das câmeras e dos microfones, o Weber mostrava sua essência, um jeito alegre, generoso e marcante, que conquistava quem dividia com ele o dia a dia. Trabalhar ao lado dele era isso, era alegria, era gostoso ver ele sorrindo, ele brincando com as pessoas, e já no jornalismo sério era bonito de se ver. O Weber, ele aprendeu muita coisa sozinho. Porque o Elber, assim como eu, nós não fizemos, né, jornalismo em curso superior, aprendemos executando aí a profissão. O Elber me levou para São Paulo para tirar o MTB, isso há 20 anos atrás, né? O Elber já tinha dado entrada, ele foi lá terminar de levar a documentação para tirar o MTB dele, ele falou, não, você vai comigo, você vai tirar o seu MTB também, você tem que tirar o seu MTB. O Weber era uma pessoa assim que, aquilo que a gente conversava, eu nunca vi ninguém falar mal dele. Eu nunca vi ninguém falar assim, pô, esse cara é um mala, ele é isso, aquilo, muito pelo contrário. É uma pessoa assim que todos gostavam. Sempre vou lembrar assim, a alegria que ele nos deixou, a alegria, todo esse pequeno espaço de tempo que ele teve conosco, mas sua passagem foi marcante aqui entre nós. A história de Weber de Carvalho segue presente nas lembranças, nas redações e nas amizades que fez ao longo do caminho. Um profissional que fez da comunicação a sua vida e deixou marcas que o tempo não apaga. Que saudade, Weber, você deixa para todos nós, que falta você faz para todos nós. Essa lacuna, inclusive, ainda no Jornal da Morada, Voz do Povo, né? Aquele seu bom dia especial, ou se não falando do sextou, né? O Weber deixou um legado assim em todos os aspectos, profissionalmente, né, inquestionável, como pessoa, como ser humano também, uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar o próximo, seja profissionalmente ou seja pessoalmente, sempre bom humor e com uma disposição para ir atrás da notícia, da informação. Ele vai ser sempre uma boa lembrança. Uma lembrança de um cara guerreiro, um cara aguerrido, um cara que foi gigante na comunicação e um amigo de todos. Um cara que não tinha vaidade, não tinha... e sempre fez a gente sorrir. Então isso a gente vai guardar aqui, ó, no coração. Vamos lá então, para finalizar, né? Fechando o BO. Forte abraço a todos vocês. A gente volta a se encontrar aqui no Deu BO, trazendo as informações da polícia. Tá errado? Vambora, vai.